Eu sei que eu já disse isso na thumbnail, mas eu acho que vale a pena repetir. Parece confuso, mas eu posso explicar. Eu já mencionei isso no meu vídeo, 7 coisas que Deus pediu para eu abrir mão. Quando eu contei que Deus me pediu para abrir mão de carne e laticínios, porém, uma das coisas que Deus me disse foi que era para eu virar vegana. E essa foi uma coisa que Deus pediu para mim. Não foi algo que eu planejei. Eu sei que certas pessoas têm meio que uma inclinação natural ao veganismo, seja de forma ideológica, seja porque o paladar deles se adequa muito mais ao veganismo do que ao consumo de carne. Porém, esse não era o meu caso. Eu estou há 6 meses sem comer carne, mais ou menos. E nesse meio de tempo, Deus tem me mostrado e me ensinado várias coisas. A principal dela foi que Ele me deu novos olhos para enxergar a minha família. Ou talvez os meus olhos continuem os mesmos, mas Ele me deu uma nova perspectiva para enxergar a minha família. Eu sou a filha da primeira geração de cristãos da minha família, o que significa que a minha mãe e os meus tios foram os primeiros a se converterem dela. Meus avós e o meu pai, eles acreditavam em Deus, mas até a minha mãe e os meus tios, ninguém ainda tinha tido um encontro genuíno com Jesus. E eu não sei se esse é o caso de toda a primeira geração que se converte já depois de adulta, ou se isso foi algo específico e isolado que aconteceu na minha família. Mas o caso é que eu cresci com adultos convertidos à minha volta, sempre falando com muito saudosismo da época em que eles ainda não eram cristãos. Os olhos deles brilhavam ao mencionarem como eles costumavam beber, ir em shows de rock ou sertanejo, ou dividir o carro para ir no hotel e economizar gasolina. A questão é que a forma como eles falavam sobre isso era como se esses tivessem sido os anos de ouro de suas vidas. E enquanto, de certa forma, eu entendia, porque eu sei que as pessoas têm, no geral, uma certa tendência a falarem da sua juventude, da sua adolescência, ou mesmo da sua infância, com certo saudosismo, com uma grande quantidade de saudosismo, crescer ouvindo esse tipo de história, com esse tipo de conotação ao fundo, com a conotação de que essa tinha sido a melhor época da vida deles, uma época marcada por experiências que eles relatavam de um jeito que fazia com que elas parecessem incríveis e revigorantes e aventurescas e românticas. E eu não digo no sentido romântica de conter romance, mas eu digo romântica no sentido de idealizada, experiências que hoje eles não viviam mais, e o fato deles sentirem que essa ter sido a melhor época da vida deles, estar atrelado mais a essas experiências em si, mais as coisas que eles faziam do que ao fato deles serem jovens, meio que me engatilhava de forma intensa. Toda essa situação meio que me fez crescer de forma engatilhada, porque eu sempre senti que existia um grande sentimento de 2 pesos, 2 medidas. Enquanto eles falavam dessa época da vida deles e das coisas que eles costumavam fazer, como sair, beber, ir em festas, se relacionar casualmente com outras pessoas, das escapadas da família para eles namorarem escondido. Toda vez que os adolescentes à volta deles
expressava qualquer desejo, qualquer vontade de fazer algo similar, eles automaticamente levantavam uma barreira e começavam com um discurso de não, isso é errado. Não, isso vai contra a palavra de Deus. Não, isso não pode ser feito. E enquanto hoje eu concordo que era errado, que é errado, que eram coisas que não deveriam ser feitas, que não é algo que deve ser incentivado, eu acho que eles não tinham noção que o fato deles falarem sobre essas coisas com saudosismo, dos olhos deles brilharem quando eles relatavam essas experiências, não necessariamente ajudava ou apoiava o argumento deles de que era algo errado e que era algo que não deveria ser feito. Eles terem tanta saudade dessa época, de forma visível mesmo, eles falarem com tanta saudade dessa época, era algo que desacreditava o que eles diziam aos meus olhos. Então, não adiantava eles falarem que não era algo bom, quando de forma aparente parecia ter sido algo bom para eles. Foi ingênuo da parte deles achar que eles podiam falar com tanto saudosismo sobre essas coisas sem despertar nenhuma fantasia, nenhuma vontade nos adolescentes que estavam à volta deles de fazer essas mesmas coisas, de viver essas mesmas coisas. Porque era por causa da forma que eles falavam, das histórias que eles contavam, que eu enxergava essas coisas como boas. A vontade e a fantasia de viver coisas similares surgiram através de eu ouvir todos aqueles relatos deles. Eu sentia como se eles apresentassem todos aqueles anos que eles viveram como a melhor fase da vida deles por causa das experiências que eles viveram, e ainda assim eles queriam nos privar, eles queriam me privar de viver algo similar. Eu sentia que eles não queriam que eu tivesse algo que eles sabiam ser, ou pelo menos era isso que eu interpretava através da postura deles, as melhores experiências que um ser humano poderia ter. Tudo porque de repente eles tinham se convertido e porque de repente era errado. Eu me lembro de pensar na época sobre como eles ainda tinham se convertido depois de terem vivido essas coisas. Então, que eles pelo menos tinham as memórias deles para se apegarem. Eles tinham de fato vivido essas coisas, certo? Mas nós, a minha geração, da minha família, que já tinha crescido cristã, teríamos o quê? Nada, porque tínhamos tido o azar, e hoje eu digo isso com muitas aspas. Na época não tinha tantas aspas, mas hoje eu incluo inúmeras aspas, infinitas aspas aqui, nesse azar de termos conhecido Jesus desde cedo. E aqui eu quero frisar e eu quero deixar claro que essas não são coisas que eu acredito atualmente. Essa não é a forma como eu me sinto atualmente, mas era a forma como eu me sentia na época. Eu não vou mentir, eu passei anos me debatendo com isso.
Como criança, eu adorava ouvir esses tipos de história e eu achava tão divertido e engraçado de certo nível, mas uma vez que eu cresci e eu virei adolescente, eu passei a acreditar que era hipócrita da parte deles querer privar os seus filhos de algo que aparentemente tinha sido bom para eles, de algo que eles se lembravam e falavam como se tivesse sido bom para eles, de algo que, em teoria, tinha trazido tanta alegria e acarretado boas memórias para eles. Principalmente antes, quando eu ainda não entendia muito do mundo espiritual, eu me ressentia muito deles. E eu sei que pode parecer pesado dizer algo assim, mas esse era o exato sentimento que ressoava dentro de mim. Era ressentimento. Depois que eu passei de adolescente a adulta, depois que eu amadureci e eu entendi um pouco mais sobre o mundo espiritual, eu comecei a compreender que, embora eles tivessem certa saudade dessa fase, agora eles tinham discernimento suficiente para entender que ela não tinha sido boa para eles, para querer poupar outros, no caso os filhos deles, de trilharem os mesmos caminhos e passarem pelas mesmas coisas. Porque eles já tinham esclarecido para si mesmos que aquilo não era bom e que aquilo era errado. Eu vi que a parte que precisava de ajuste neles não era eles não quererem que seus filhos tivessem essas experiências, mas sim o fato deles falarem dessas memórias com um saudosismo intenso. Hoje, que eu entendo mais, um pouquinho mais, mas de ajuda, eu vejo que isso também era uma questão de falta de libertação. Eu acho que falar disso, das coisas que eles tinham vivido, faziam com que eles se sentissem descolados, ilegais e atrelavam um certo tipo de status para eles. E se você é uma pessoa que cresceu com padrões de medição seculares, padrões de medição do mundo, você sabe do que eu tô falando. Alguém ter um carro legal ou uma moto e fazer coisas proibidas, aprontar, ser irreverente, rebelde, ser popular, ser desejado por outras pessoas, tanto de forma romântica como de forma todo mundo quer ser seu amigo, é algo que traz status diante dos outros no mundo, diante da comunidade. A minha família, ela tinha se convertido, mas ela ainda tinha trazido esses padrões de medição com eles. Inconscientemente, de certa forma, eles ainda viam o seu valor através dos padrões do mundo. Mas aí eu descobri que eu não podia ficar brava ou chateada com eles, porque eu era culpada da mesma coisa. E eu não digo isso no sentido de, eu sou culpada pela mesma coisa, por isso não posso criticá-los, mas sim no sentido de eu caí na mesma armadilha que eles. E agora, com essa nova perspectiva,
eu os entendo e eu entendo o que estava acontecendo na época. Deus me disse para parar de consumir carne e laticínios. Mas isso não significa apenas abrir mão de carne e laticínios em si. Isso inclui abrir mão de qualquer coisa que vá leite, o que inclui chocolate e receitas de pães que usam leite e ovos, e receitas de bolo. Significa abrir mão de todo tipo de queijo e de sucos que usam leite, e de doce de leite, creme de leite, leite condensado. Então, não foi e não é algo tão simples quanto abrir mão de leite de carne em si. E enquanto eu parei de consumir esse tipo de alimento, quando eu falava de sorvete, de chocolate, de cupcakes, de cookies, e de linguiça toscana feita na air fryer, e de feijão gordo, e de churrascos em família, porque minha família tem essa tradição de que a gente sempre se reúne para fazer churrasco. Os meus olhos brilhavam. E comida foi o que me ajudou a perceber isso, perceber essa dinâmica e essa relação, mas aqui ela ainda pode ser trocada por músicas da Taylor Swift, ou filmes e livros de romance, ou Crepúsculo. Os meus olhos, eles brilhavam do mesmo jeito para essas coisas que eu tinha aberto mão, que os olhos da minha família brilhavam quando eles falavam de suas experiências passadas. Eu meio que falava com o mesmo saudosismo que eles expressavam da época que eles não eram cristãos. E isso foi algo que Deus me mostrou e Ele me ajudou a perceber. A questão é que isso não é o que eu quero fazer. Não é a forma que eu quero me comportar. Se Deus mandou eu me tornar vegana e parar de ouvir músicas seculares e consumir romances, eu quero encontrar alegria em ser vegana, em parar de ouvir e não ouvir músicas mais seculares e nem consumir romances. Eu não quero cair na dinâmica de ter uma dieta vegana e incentivar as pessoas à minha volta, pessoas jovens e crianças da minha família à minha volta, a comerem arroz e manga e brócolis feito com alho, dizendo que é gostoso, sendo tudo isso realmente muito gostoso, e ainda assim olhar para eles, e quando eu falar de chocolate, bolacha de leite e omelete, os meus olhos brilharem, porque daí eu estaria fazendo a mesma coisa que a minha família fez ao eu crescer, apenas com um tema diferente. O tema seria diferente, a dinâmica seria a mesma. E isso foi algo que me fez pensar muito sobre o meu próprio comportamento e sobre formas de encontrar contentamento e felicidade genuína em ser vegana e ter esse novo estilo de vida, de encontrar um contentamento e uma felicidade tão grandes em ser quem Deus me chamou para ser, uma satisfação tão palpável a ponto de eu não sentir saudades e dos meus olhos não brilharem quando eu penso ou falo como eu costumava viver. Eu decidi que eu vou encontrar uma alegria maior em ser quem eu sou do que eu encontrava em ser quem eu era
Eu não quero que as pessoas olhem para mim ou vejam um recorte meu e cheguem à conclusão de que eu acredito que a minha vida de antes era melhor do que a minha vida de agora, porque ela não era. E eu digo isso de forma genuína. Ela não era. E foi ter passado por isso e me pegado caindo na mesma armadilha que minha família caía, que me fez ter mais humildade e fez com que o ressentimento que até então eu tinha por eles, por eu ter crescido dentro daquela dinâmica, desaparecesse. Agora eu entendo que eles podiam até sentir saudade, e aqui eu uso saudade de uma forma muito abstrata, porque eu acredito que é saudade com aspas e não saudade, mas que era algo momentâneo. Assim que alguns minutos se passavam e eles reacessavam a situação, eles percebiam que havia um propósito em eles terem abandonado aquele estilo de vida e que aquilo não era tão positivo assim. A verdade é que aquele estilo de vida tinha causado danos a eles. Eles só não se lembravam porque a gente, em retrospecto, sempre tem a certa tendência de se lembrar do positivo e ignorar o negativo. E aquele estilo de vida, e essa é a parte mais importante, é que aquele estilo de vida não chegava aos pés do que era viver no centro da vontade de Deus. Era nesse momento que eles acessavam, que eles conseguiam ver que se eles pudessem voltar atrás, sabendo na época o que eles sabiam hoje, eles teriam feito as coisas de forma diferente. Eles teriam tomado decisões diferentes. Agora, eu entendo eles terem caído nessa armadilha de falarem com saudosismo, enquanto simultaneamente não queriam que a gente repetisse o que eles fizeram, porque eles não querer que a gente fizesse acontecia a partir do momento que eles pausavam e olhavam para o que eles tinham vivido de um lugar espiritual e já com a revelação que Deus tinha dado a eles sobre os seus comportamentos passados. De forma resumida, tudo isso foi um pouco agridoce, porque ao mesmo tempo em que eu odeio quando me pego repetindo comportamentos nocivos que a minha família tinha ou tem no automático, e eu não sei se o mesmo acontece com vocês, mas eu odeio. Ainda assim, existe algo positivo nisso, que é adquirir uma perspectiva expandida da situação. Eu entendo como é difícil não cair em certos buracos, em certas armadilhas e não se comportar de certas formas no automático, porque é assim que funciona. Se você não estiver o tempo inteiro vivendo de forma intencional, prestando atenção, revisando seu próprio comportamento, suas próprias falas, o seu próprio coração, e estando sempre atento ao que Deus revela para você sobre si mesmo, você cai em dinâmicas nocivas e você nem percebe. Você nem percebe.